very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball, when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Está no ar o episódio 69 do podcast NBA das Minas. Eu sou a Agatha Máximo e serei sua host para hoje. Lembrando, esse podcast chega até você via Central 3 e está disponível no Spotify, iTunes, Cashbox e pelo site da Central 3 na internet. Nos sigam nessas plataformas e não percam as novidades do NBA das Minas. E tem mais, vocês também podem nos acompanhar pelo Twitter, @NBA das Minas, e pelo Instagram, @NBA das Minas Pod. Nessas redes sociais vocês vão encontrar vários conteúdos sobre basquete produzidos por nossa equipe, além de acompanhar a cobertura em tempo real dos jogos da NBA e do NBB. Agora vamos para os agradecimentos de sempre, né? Em primeiro lugar, a gente tem a parceria com a DAZN, tá lá no nosso Linktree, no Instagram e no Twitter. Você ganha 1 mês grátis de acesso para assistir o NBB, que vai começar os playoffs, inclusive. Temos também o Área das Minas, todas as quintas-feiras, em parceria com a Área Restritiva. E também não esqueçam de utilizar o cupom de desconto do NBA das Minas para comprar aquela jersey que você namora há muito tempo lá no Monza Imports, @ImportsMonza no Twitter. Boa noite, meninas, tudo bom? Estamos de volta aqui, as velhas. Agora eu posso me considerar uma velhinha nesse podcast. A velhinha de 16 anos, né, Agatha? Tem nem vergonha na cara. Meu Deus do céu. Boa noite, meninas. Tudo bonzinho com vocês? Boa noite, senhoras, né? Somos senhoras. Agatha não, né? Como diz a Carol, não tem nem vergonha nessa cara de falar em velha. Mas vamos chamar de, sei lá, a gente tem que achar algum outro termo, porque velha não cabe pra Agatha, né? Mas a gente precisa diferenciar aí das novatas. Boa noite, senhoras e senhores que nos ouvem. Boa noite, meninas. Hoje a gente vai falar de um tema que tá chegando aí e promete ser muito interessante, né? Que é o play-in. E a temporada na bolha estreou esse novo formato de classificação para os playoffs. E hoje a gente vai falar tudo o que você precisa saber para entender esse novo modelo e quais são os times atualmente que estão na briga por essas vagas, né? Por conta da pandemia, a NBA decidiu alterar algumas regras para que as equipes não fossem prejudicadas. De adiamento de jogos ao play-in, algumas mudanças podem ter vindo para ficar. De uma forma geral, 8 equipes, 4 de cada conferência, competem em uma fase mata-mata para irem aos playoffs. No modelo que a gente conhecia até então, os 8 primeiros colocados de cada conferência se enfrentavam nas fases eliminatórias melhor de 7, né? Mas agora só se classificam diretamente os primeiros 6 times. As equipes que terminam de 7ª a 10ª colocação irão disputar as outras 2 vagas restantes, ou seja, 2 espaços para 4 times em cada conferência. Antes de eu explicar as regras, queria saber o que vocês acham dessa alteração, né, no regimento por conta do Covid. Vocês acham que ela realmente ajuda a tornar a liga um pouco mais competitiva, a tirar um pouco do prejuízo dos jogos cancelados, ou só desgasta ainda mais os times que já possuem poucas chances? Cara, eu gosto, pra ser bem honesta, porque eu acho que dá aquele respiro, né, para as equipes que, sei lá, chega nessa altura do campeonato que a gente tá, ou, por exemplo, um Chicago Bulls da vida olha pra cima e pensa, puta merda, não vai dar, então vou largar de mão. E a gente viu ontem, inclusive, contra o Boston Celtics, que não é assim, né, não largaram de mão. Então eu acho que dá uma vida a mais, sabe? Dá uma competitividade a mais, porque realmente quando chega em uma altura da temporada, a gente já tem as coisas meio definidas, né? Antes do play-in, a gente já tinha mais ou menos quem ia se classificar para os playoffs, e até, em muitos casos, os próprios confrontos já estavam mais definidos. Agora não, agora a gente tem essa segunda chance, e a gente viu na bolha como isso foi interessante, né? Tanto para as equipes, quanto para a gente que está assistindo, né? Então, eu gosto desse modelo, não acho que seja um desgaste a mais para os times, eu acho que é uma motivação a mais para os times que costumam ficar mais na parte de baixo ali da zona de classificação, porque tem esse respiro a mais, essa chance a mais, e a gente agradece, né? Porque mais jogo, muito bom.
Ai, gente, sinceramente, eu não tenho uma opinião 100% formada sobre o play-in. Estava pensando, estava falando, e eu não era contra, mas, tipo, eu via, dava pra ver, tipo, o melhor e o pior dos dois mundos, sabe? Porque você vê que tem times que realmente poderiam estar na parte de baixo da tabela, e aí você vê esses times resgatando força, sabe-se lá de onde, para vencer, por exemplo, um Boston Celtics, né, para poder disputar o play-in. E aí Pra quê? Pra quê? Qual a necessidade, né, Drica? Meu Deus do céu, qual a necessidade do Chicago Bulls ter feito isso com você? Mas aí você vê times como o Bulls, que era um time que tinham algumas apostas no início da temporada, né, e aí ele vem mostrando uma força muito interessante para disputar os play-ins. Mas ao mesmo tempo eu penso que é um pouco injusto com alguns outros times que já estão na luta há mais tempo, sabe? Porque há um grande risco desses caras não irem para os playoffs. E eram equipes que a gente via assim e dizia, nossa, vai para os playoffs. E eu não estou falando do Golden State Warriors, tá, gente? Eu estou falando, por exemplo, de um Los Angeles Lakers aí, se for agora, né? Porque, tipo, o Lakers ainda tem alguns jogos aí na frente. A gente não sabe se vai ou não para a sexta posição ou para a sétima. A gente não sabe o que rola. Mas porque eu acho que para a sétima não passa não mais. E aí você vê um time, por exemplo, como o Dallas, que é um time que eu já esperava que fosse direto para os playoffs. Até mesmo o Boston Celtics, vamos colocar aí, né? Porque tá numa zona ali bem apertadinha. E aí você fica pensando, né? Caramba, será que não é injusto com esses times? Então acho que é você ver duas coisas, sabe? Tipo, aí você vê que realmente os times que, como o Bulls, por exemplo, como o Pacers, e você vê esses times lutando para chegar no play-in, mas ao mesmo tempo você vê times que podem cair, podem não ir para os playoffs, né? E eu não vou citar novamente que pode ser o Boston Celtics. Meu Deus do céu, por que ela vai ficar muito chateada comigo. Pô, Drica, tá perdendo do Bulls? Você vai falar que não? Tá pedindo o quê, né? Tá pedindo pra me quê? poupe. Tinha Vem 6 pra vitórias fora. consecutivas, ninguém fala, né? Aí perdeu pro Bulls, aparece todo mundo. Pô, pro Bulls, né? Puta merda, viu? Mas, bom, voltando às regras, né? A maior dúvida da galera é como que esses confrontos vão funcionar, porque eles são um pouco diferentes do que aconteceu lá na bolha, né? Nesse sistema, a gente tem 6 jogos, 3 em cada conferência, envolvendo os 8 times. Então, como que funciona? O jogo 1 é o time na 7ª classificação, recebendo o time na 8ª classificação, com o vencedor ganhando a vaga número 7 dos playoffs. O time que perde da 7ª e da 8ª, que em teoria no passado já estariam no playoff, vão ter uma outra chance no jogo 3. Então guarda essa informação. A equipe número 9 e a equipe número 10 fazem um jogo entre si. O vencedor avança para o jogo 3, ele ainda não vai para o playoff. E o perdedor já é eliminado e entra para a loteria da NBA. O jogo 3 são o perdedor do jogo 1 com o vencedor do jogo 2. Então é o perdedor entre o 7º e o 8º e o vencedor entre o 9º e o 10º, com o vencedor levando a última vaga da pós-temporada. O perdedor do jogo 3 também entra na loteria, se for o em 10ª colocação, né? Então, isso significa que as equipes com maior porcentagem de vitória, se a gente olha então o 7º e o 8º, têm chances mais altas de ganhar uma vaga, né? Só precisam ganhar a primeira vez. Enquanto as equipes com as porcentagens de vitória 9º e 10º precisam vencer mais jogos, no caso 2 jogos consecutivos para avançar. Meninas, vocês acham que isso continua sendo um modelo que premia as melhores campanhas, né? Então, por que a gente criou... A gente, no caso, não, né? Então, por que a NBA criou um play-in em primeiro lugar, se é muito mais fácil para o 7º e 8º entrarem? Vocês acham que há a possibilidade de dar uma zebra tão grande assim? A gente criou. Eu não teria criado isso aí, entendeu? Pra vocês pararem de me encher o saco colocando o Boston Celtics no play-in. Aí você ia correr um risco sério. Marquinhos, inclusive, é um que tá aqui na minha listinha pra eu cobrar daqui a pouco. Cara, eu acho que sim, acaba premiando, mas eu acho que, assim, né, pensando como Adam Silver pensaria, eu acho que ele criou esse modelo na bolha para torná-la mais atrativa, uma vez que a gente não tinha público, né, tinha todas aquelas restrições, muito tempo sem jogos e tudo mais. Além disso, a gente teve vários jogos que foram, né, suspensos, cancelados, e já uma redução da temporada, né, para essa temporada 2021. Então isso também pesou, eu acho, para esticar um pouco mais, né, o calendário de jogos.
E é aquela coisa de dar atrativos ao público, né? Ao público e à torcida desses times. Porque, no fim das contas, como você disse, acaba premiando as melhores campanhas. Porque, né, o sétimo ganhou seu jogo, beleza, vai embora. O décimo ou o nono tem que vencer 2 vezes, né, no play-in para se classificar para os playoffs. Então, eu acho que é um tempero a mais para tornar a temporada mais atrativa, visto que a gente teve temporada passada paralisação, bolha, enfim, e vários jogos cancelados. Então, assim, acho que na cabeça do Adam Silver e da NBA, como um todo, foi essa questão de tornar a NBA um pouco mais atrativa. Tanto é que várias coisas estão sendo alteradas, né, no próprio All-Star Game, né, o modelo de jogo do All-Star Game para tentar deixar mais atrativo. Então, não acho que seja... ele foi bonzinho e vai dar uma chance a mais para os times que fizeram cagada a temporada toda. Não, ele está pensando em tornar a temporada, a NBA, mais atrativa para o público que já está sendo privado de muita coisa, né? Agora, se isso vai continuar quando as coisas voltarem ao normal, se é que elas voltarão um dia, né? Aí já não sei. Cara, eu fico muito com a Drica nessa, sabe? Eu acho que sim, é uma forma de manter as 8 melhores equipes da NBA dentro dos playoffs, né? É justamente por isso que eu entro na história mais uma vez, de que eu não tenho uma opinião formada para os play-ins, porque no final das contas é isso, sabe? Se tudo acontecer do jeito que tem que acontecer, as 8 melhores equipes, elas estarão disputando os playoffs, sabe? Tipo, e eram as equipes que estão lá nos standings, né? Então, assim, eu acho que foi uma forma que ele encontrou de tornar a NBA mais atrativa em meio a tanta coisa que está acontecendo no mundo, né? Principalmente nos Estados Unidos. Então eu fico muito com a Drica nessa, não vou nem falar muita coisa, que é para não ficar repetitiva. Eu vou fazer advogada do diabo e ficar um pouco do outro lado, porque eu acho que assim, se o intuito é esse, então você vai fazer uma equipe que já nem tem quase chance de passar para a próxima fase e fazer 2 jogos a mais, né? Para entrar já, ainda mais se for a 8ª, para entrar já jogar contra o primeiro colocado da conferência. Eu acho complicado, mas enfim, quem sou eu, né? De qualquer forma, a gente tem aqui alguns times que por enquanto estão nessa zona cinza de play-in ou nem cai no play-in, e a gente vai falar um pouquinho deles, né? Se a temporada terminasse hoje, no dia 20 de abril, os confrontos seriam, na Conferência Oeste, Memphis Grizzlies versus Dallas Mavericks, San Antonio Spurs e Golden State Warriors. Correndo um pouquinho por fora ali na Oeste tem o Pelicans também, né? E na Conferência Leste, Hornets e Heat e Chicago Bulls e Indiana Pacers. Ontem já era o Toronto no lugar do Chicago. Então a Conferência Leste tem o Raptors e o Wizards que ainda estão tentando entrar nessa zona de play-in. Vamos começar pela Oeste, meninas. Ano passado, o Grizzlies conseguiu aquela vaga por pouco, né? Tirando o Suns com a campanha incrível de 8-0 da jogada. Vocês acham que o Ja Morant vai garantir a vaga novamente? Primeiro eu gostaria de fazer um adendo, né? Sobre esse jogo do Grizzlies e do Suns na temporada passada. A gente nem teria esse jogo se não tivéssemos play-in, né? E olha como ele pode se tornar atrativo, né? Uma pena, inclusive. Quer dizer, eu não sei. Eu fico em cima do muro nesse Suns e Grizzlies da temporada passada porque eu adoro o Ja Morant. Nesse cenário de Grizzlies e Mavs num play-in, Luka Doncic. Cara, eu não sei. Eu vou ficar em cima do muro. Eu acho que o Doncic ainda é capaz de levar esse Mavs num confronto com o Grizzlies, mas a depender muito de como o Dallas contribuir com ele em uma série, em um play-in, porque Ja Morant já provou que tem personalidade de sobra também para levar esse Grizzlies. Eu acho que vai ser um jogo bem interessante no estilo Grizzlies e Suns na temporada passada, mas acho que o Dallas levaria nesse confronto aí. Cara, eu vejo o Dallas Mavericks como um time muito mais coeso, sabe, do que o Grizzlies. Então, eu acho que sim, vai dar o Dallas. Né? Acho que o Doncic está fazendo partidas incríveis e além disso, eu acho que tá um time muito interessante de você assistir. Né? Então, eu acho que sim, vai ser Dallas. A gente espera que seja, né? Se não acontecer nada muito louco, né? E, cara, só uma coisa para adicionar aqui. A Drica falou sobre o Phoenix Suns, a Agatha também pontuou.
A gente tem que lembrar também que se não fosse pelos play-ins, talvez o Phoenix Suns não fizesse aquela temporada sensacional, né? 8 jogos, 8 vitórias, inclusive foi uma temporada na bolha, muito melhor do que a do próprio Los Angeles Lakers. Então, assim, tá aí mais um atrativo, né? Exatamente, é isso que a gente comentou anteriormente, assim, é ruim, né, para os times, sei lá se é ruim, mas dá um gás, dá um incentivo a mais, né, porque, cara, sério, o Suns não iria fazer uma temporada daquela na bolha se ele soubesse que não tivesse mais qualquer chance de playoffs. Teria feito uma boa temporada, Devin Booker teria tido ótimas atuações, sim, porque ele é bom, mas não teria feito um 8-0 sabendo que não ia para lugar nenhum, sabe? Então eu acho que isso aí, nessa reta final de temporada regular, pode dar um gás para essas equipes, né? Porque antes elas olhavam e pensavam, beleza, acabou-se tudo, vamos aí só para brincar, né? Agora não, elas têm chance de ter uma chance de chegar aos playoffs. Então eu acho que isso sim é um combustível para essas equipes, né? Uhum. E eu tava lembrando agora, rapidinho, Agatha, daquele meme novo, sabe? Tipo, é de bom tom? Pode fazer? Pode. É de bom tom? Acho que não. Mas a gente falou de um suposto, provável, enfim, Grizzlies e Mavs. Mas em um possível San Antonio Spurs e Golden State Warriors, levando em consideração o diabo que Stephen Curry tem feito nos últimos jogos. Então, vocês apostariam em quem aí? O ponto central disso tudo é que talvez o jogo Spurs e Golden State Warriors nem seja mais interessante. É provável que o jogo do perdedor de Grizzlies e Mavericks seja bem mais legal com o Warriors, que provavelmente é o time que deve levar, né? Eu não sou de... Curry. Exatamente. É isso que o pessoal quer, né? Ver esse duelo. E, bom, o Spurs eu não sou de subestimar o time de Greg Popovich, até porque a gente já teve muitas demonstrações do porquê não fazer isso, né? Mas assim, olhando pro Grizzlies, eu acho que é um time que vai chegar. Eu acho que olhando para esse play-in, quem pode surpreender realmente é o Curry, né? O Curry Warriors que tá começando, não diria engrenar, mas tá jogando melhor do que o começo da temporada, isso sem dúvida, né? O Uber foi até pro banco já, o Kent Bazemore tá jogando de titular. O Grizzlies tem uma baixa que pra mim é muito significativa, que é o Jaren Jackson Jr. Inclusive, ele machucou lá na bolha. Então, tô aqui provando meu ponto, que algumas coisas podem não ser tão benéficas. Bom, eu acho que passa os dois, mas pra mim o duelo que eu quero ver, então eu vou torcer, se tudo der certo, pro Dallas perder ali no início, pra cair pro Curry. E eu queria saber de vocês, assim, além de Curry e Luka Doncic, o que mais os times têm pra oferecer e vai fazer com que a gente queira assistir e torcer, assim, né, pra esse play-in acontecer? Num possível Warriors e Mavs? Exato. Cara, só de ter o Warriors, depois de tudo que a gente achou e do começo da temporada do Warriors, né, catastrófica, como o Carol pode dizer melhor, só de ter o Warriors uma possibilidade de chegar aos playoffs, isso já é interessante, né, levando em consideração Stephen Curry, né, convenhamos, né, ultimamente, eu que eu digo ultimamente. Então só o fato de ter o Warriors no play-in já seria muito bacana. Agora, um duelo entre esse Warriors capenga, carregado por Stephen Curry e Draymond Green, contra um Mavs carregado pelo Doncic, porque o Porzingis eu prefiro não comentar, eu acho que tem muitos ingredientes, sabe? É um Doncic que não precisa mais se provar, mas num duelo contra o Stephen Curry, ele com certeza vai querer provar que ele pode sim tirar um Stephen Curry de um playoff. É um Stephen Curry dizendo: amado, você ainda é uma criança, saia daqui. Então, assim, eu acho que tem todos esses temperos aí que podem tornar esse duelo interessante. Isso, e pra mim, assim, o principal é Stephen Curry versus Doncic e o fato do Golden State Warriors, depois de tantos anos no topo, tendo que disputar um play-in para ir para os playoffs, né? Ignorando a temporada passada, que a gente já sabia que não ia a lugar nenhum.
Carol, eu vou puxar a deixa pra você, porque eu sei que você vai falar de Stephen Curry, né? Mas se a gente olha pro Doncic, hoje ele tá com média de 28 pontos por jogo, 7 rebotes, quase 8, e 8,7 assistências. Tá quase ali no triple-double com 22 aninhos de vida. 22? Só É uma coisa que faltam palavras, né? O Porzingis, ele tá com 20 pontos por jogo, 9 rebotes. Ele demorou um pouco pra voltar, mas agora ele chegou. Agora, Stephen Curry, nos últimos 5 jogos, está com uma média de 45 pontos. Na temporada, ele tá com uma média de 31 pontos por jogo, 5 rebotes e 5 assistências. Tá fazendo de tudo de uma forma consistente. O Draymond Green, ele tem uma questão de pontuação mais tímida, né? Eu acho que, se a gente pode falar em termos de defesa e pontuação, a gente pode comparar com o Rudy Gobert. Ele tá com 6 rebotes por jogo, 8 assistências, mas só 6 pontos. E o que falta muito no Warriors hoje é justamente isso, né, Carol? Tirando o Curry, alguém que tem um volume ofensivo alto, que era o que Kevin Durant e Klay Thompson proporcionavam. Como que resolve essa parte de pontuação? Eu acho que além disso quem deveria assumir esse papel, na sua opinião, Carol? Hoje o Wiggins está levando em conta que o Wiggins está com 18 pontos por jogo, o que ajuda, vai. Não, ajuda bastante, né? São duas pessoas que eu queimei a minha língua. Quer dizer, não queimei 100%, né? Que é o Andrew Wiggins e também o Kelly Oubre Jr. Eu acho que esse cara seria o Kelly Oubre, sabe? Eu acho que esse cara seria o Kelly Oubre. E aí você vê que ele tá menos na rotação. E é engraçado que ele tá menos na rotação quando ele estava numa crescente, né? Mas aquele homem... acabou perdendo espaço pro Bazemore, que tem feito algumas partidas bem interessantes, né? Com exceção contra o Celtics, porque contra o Celtics ele deu um pequeno pane no sistema, né? Mas tudo bem. Tudo bem, porque o Curry compensou e muito. O Curry compensou e muito, né? E eu acho que esse papel seria, de fato, do Kelly Oubre Jr., porque, afinal de contas, ele era esse cara, né? Ele começou a temporada muito ruim, ele começou muito mal a temporada, e aí chegou um momento em que ele deu uma crescida maravilhosa, assim, ajudou bastante o time, inclusive quando o Stephen Curry estava machucado, e aí ele veio e acabou perdendo espaço para outros nomes, né? Então, eu acho que seria isso. E aí, o Golden State Warriors tem jogadores que são bons em alguns jogos, sabe? Por exemplo, o Kevon Looney no jogo de ontem, dia 19, contra o Philadelphia, foi incrível, sabe? Então, assim, e o Draymond Green também foi incrível na defesa. Eu acho que foram dois caras fundamentais, além do Stephen Curry, porque assim, né, o desgraçado tá há 10 jogos com mais de 30 pontos nas costas. Eu fico, bicho, o que é que você vai fazer mais? Você vai ficar pontuando sozinho agora, ninguém vai mais jogar no time, porque, né, é o que tá aparecendo. Então, repetindo, eu acho que esse papel seria do Kelly Oubre, mas aí ele acabou caindo um pouco mais de produção, saindo mais da rotação. Então, acho que agora é hora do Stephen Kerr trabalhar nesses caras, sabe? Nesses caras que estão em quadra, no que ele tem. E a gente também perdeu o Wiseman, né? O Wiseman, na verdade. Ele tá machucado, tá fora. E aí vamos ver, mas o que eu tô contando real, eu não vou mentir pra vocês, gente. Eu acho que a gente, como torcedor do Golden State Warriors e como amante da NBA, a gente fica naquela de... O Curry colocou umas expectativas na gente, que a gente fica querendo assistir o jogo, que é pra ver o que é que o cara vai fazer. Tipo assim, a gente já sabe que ele vai fazer 30 pontos no jogo. Mas será que hoje ele bate 50? Será que ele dobra a meta? Será que ele triplica essa meta? Porque assim, hoje em dia assistir o jogo do Golden State Warriors é isso, né? E eu sinceramente acho... né, e partindo pelo pressuposto do jogo de ontem e aguardando que a equipe faça a mesma apresentação, vai ser um jogo muito interessante se for o Dallas Maverick, né? Vai ser um jogo muito interessante, primeiro porque eu quero ver como é que a defesa vai se comportar com o Luka Doncic além quadra, que o moleque é um negócio inexplicável, né? E a gente sabe que a defesa do Golden State Warriors é uma das piores defesas do campeonato, mesmo parando a do Philadelphia. Eu gostaria apenas de enfatizar isso, né? O Philadelphia ontem foi restringido a apenas 90 e poucos pontos, é um time que faz mais de 110, então assim, eu quero ver como é que vai ser esse duelo, sabe? Essa equipe que tá dando esse gás agora para uma equipe do Dallas, que já é uma equipe que já vem trabalhando bem desde o início da temporada, de passagem, teve aquele momento de perdas, mas aí, até aí tudo bem, todo time tá passando por isso, mas é um time que está melhor do que o Golden State Warriors no momento.
Então, acho que é isso. E Carol e Agatha, acho que essa pergunta eu vou estender para as duas, né? A gente vê aí o Curry fazendo essa média de pontos ridícula dele, e ele fazendo tudo isso, acho que já demonstra o quanto o Golden State Warriors é frágil e depende única e exclusivamente dele, porque se a gente tira a pontuação dele, a coisa fica complicada. Em uma possível ida aos playoffs, né? Vai para o play-in, consegue aí classificar para os playoffs. O que vocês acham que o Warriors pode fazer num playoff de uma série de 7 jogos, levando em consideração que sem o Curry não vai a lugar nenhum, e isso está mais do que provado, não só pelas estatísticas, mas pelo que ele faz em quadra? Sinceramente, nada. Não machuque o coração de Caroline, seja delicada. Sendo muito sincera, o Warriors deve pegar, se entra. Vamos supor que se entra ali na 8ª colocação, que seria a vaga, né? Pega o Jazz, e aí você tem Rudy Gobert, melhor defensor da liga. Donovan Mitchell tá machucado, mas deve voltar, obviamente. Você tem Joe Ingles, você tem Jordan Clarkson, você tem um arsenal de possibilidades. Mike Conley, que tá jogando muito bem. Tem muita gente. Aí beleza, vamos supor que o Jazz agora tá sem o Mitchell, machucou, cai pra 2ª posição. A primeira posição é o Suns, é Chris Paul, é Devin Booker, é DeAndre Ayton jogando muito. Jogadores com volume ofensivo, além de, obviamente, ter uma defesa. E o Warriors não tem, a não ser, obviamente, Draymond Green, Stephen Curry, não tem volume ofensivo, sabe? Pode até fazer alguma gracinha na defesa com o Green, sendo um ótimo defensor, mas se o Curry não tiver inspirado, o time não ganha. E a gente tá vendo uma sequência muito inspirada dele, né? Ele é muito bom, acho que não tem nem discussão sobre isso, mas pode ser que num belo dia a bola não caia. Se subir uma dobra ali da Jazz, que tem uma das melhores defesas, ele não vai conseguir chutar. O Jazz não vai deixar ele fazer o que ele tá fazendo agora na temporada regular, não existe. Então, pra mim, hoje, a gente ainda vai falar de mais 2 times, mas nesse assunto Dallas, Golden State, o Dallas é o mais apto hoje a pegar essa última vaga, caso perca do Grizzlies, né? Que eu imagino que nem vai acontecer. Então, eu imagino que o Dallas pegue essa primeira, Grizzlies vá pra última briga ali. E aí, entrando nesses 2 times, aí a Carol depois já até completa, a gente tem o Spurs do Popovich, que eu até falei, pra variar, né? Tá brigando por uma vaga. E o Pelicans, né? Com o Zion, que tá fazendo uma das melhores temporadas, mais consistentes na posição C ali da história da liga, né? Um field goal de mais de 70%, ele tá com média de 27 pontos por jogo num field goal de quase 70%, é muita coisa. E tem um adendo especial desse Pelicans, porque o Didi está voltando, né? O Didi vai compor, vai reforçar o time. E aí, tendo isso em mente, se talvez aconteça de Warriors ou até mesmo Grizzlies pegarem um desses 2 times, o que vocês esperam deles? Warriors ou Grizzlies contra Pelicans, é isso? Pelicans ou Spurs, né? Eu acho difícil que o Spurs vá a algum lugar, mas é provável que ele possa acabar ali na 10ª posição. Cara, eu queria... Na verdade, ele está na 10ª posição atualmente, né? Ele tem 28 derrotas. Eu vou até colocar aqui o quadro atual pra vocês terem uma ideia. Lembrando que é terça-feira, dia 20, hein? Isso pode mudar a qualquer momento. Pois é. Tudo acontece. O Dallas, hoje, ele tem 26 derrotas. Memphis tem 27. Então, o 7º e o 8º lugar estão trocando aqui. Mas o Warriors tem 29. É pouco. E o Spurs tem 28. Então, entre o 7º e o 10º, a gente tem no máximo 2 ali, a não ser o Warriors e o Dallas, diferença de derrota. O Pelicans tem 32. Um pouquinho mais. São uma diferença de 3 derrotas aí. Mas que num calendário mais difícil para os outros times, depois eu vou até falar isso de porcentagem, pode acontecer. Se o Pelicans pega um calendário mais fácil e o Spurs só pega coisa ferrada ali, a probabilidade aumenta. Então, assim, tudo pode acontecer ainda. O que vocês acham de Pelicans talvez entrar no play-in? Zion faria um estrago? Cara, eu queria muito ver Zion versus Ja Morant. Muito, mas muito, assim, porque eu acho que seria muito interessante ver os 2 rookies da temporada passada.
E sem contar que, para mim, são times mais equivalentes no sentido dessa juventude dos jogadores, sabe? Eu acho que é um time mais interessante de se ver por essa personalidade deles, assim, de tipo Ja Morant, né? Imagina um Ja Morant versus Zion versus, enfim, Lonzo Ball. Nem vou citar Lonzo Ball aqui, que eu não gosto dele. Enfim, eu acho que seria muito interessante um Grizzlies versus Pelicans, mas eu ainda ficaria com o Grizzlies num possível embate entre os dois. Até por gosto pessoal, prefiro o Grizzlies. Não tem nem questão de técnica aqui. Mas eu queria ver o Zion tendo a possibilidade de ir aos playoffs. Acho que é um pecado ele ficar assim de fora de qualquer possibilidade de chegar aos playoffs, levando em consideração que ele já perdeu, né, a temporada passada, qualquer chance que ele tinha. Então eu acho que seria interessante ver ele tendo essa oportunidade a mais de provar que pode levar o time dele aos playoffs, sabe? Não acho que vai ser esse ano ainda, mas, né, nem com a chegada do Didi. E aí, ó, a gente poderia ter o Didi nos playoffs. Meu Deus, eu quero muito esse play-in agora. Já mudou de ideia numa rapidez que... Não. Falei que eu quero no play-in. Grizzlies versus Pelicans, me desculpa, mas eu vou ficar com o Ja Morant, que eu gosto dele. Ô, Agatha, assim, você acha que o Pelicans tem realmente chance? Porque, assim, hoje, dia 20, que a gente tá gravando esse podcast, o Pelicans tá com 25 vitórias, né? E o Spurs tá com 28, né? Eu acho que a temporada acaba na próxima semana, é isso? A gente ainda tem mais 2-3 semanas de temporada regular? Me corrijam se eu estiver errada. Olha, tem isso, mas eu vou te falar o calendário do Spurs, tá? O Spurs pega Miami, que tá embalado, Detroit, que tá na briga ali pelo tanque, então provável vitória. O Pelicans, então é um confronto direto, muito importante para definir. Wizards, que embalou de vez. Miami de novo. E o Celtics. Então, assim, pode acontecer. O Celtics, ele tem costume, inclusive, de, sei lá, ser o bom samaritano, né? Tá precisando de uma vaguinha, pega, toma aqui. Pode acontecer. Em compensação, aí já que estamos falando de calendário, vamos falar do calendário do Pelicans. Pelicans tem Brooklyn Nets pela frente, Orlando Magic, dá pra ganhar. Tem o Spurs, como a gente já tinha falado que era um confronto direto, Clippers, Nuggets e OKC. O Pelicans tá com um calendário um pouquinho mais complicado, né? Se a gente for ver. E aí, pegar ali um outro time, o Warriors, pra gente já finalizar nesse ponto do Oeste. Warriors pega Wizards, Nuggets, Sacramento Kings, Dallas Mavericks, um confronto importante, e o Minnesota Timberwolves. Então, assim, acho que dos três, boa, né? Talvez seja um dos mais tranquilos. Mas tudo pode acontecer ali, especialmente entre Spurs e Pelicans, que tem um calendário um pouco mais difícil. Sim, imagina, mas eu sinceramente, eu não acho que o Pelicans entra, mas em caso de entrar, seria interessante ver o Zion Williamson, como a Drica comentou, disputando os play-ins. Sabe? Seria muito interessante ver esse confronto, ver esse cara finalmente dentro dos play-ins, né, jogando tudo aquilo que ele tinha que jogar. Mas o Zion também é um cara que tem alguns pormenores ali, principalmente defensivamente falando, né? Então, assim, eu acho que ainda assim, eu concordo com a Drica nessa, acho que iria o Grizzlies da mesma forma. E sobre a pergunta da Drica, a resposta é não, tá, Drica? Tipo, não, Golden State nos playoffs vai cair na primeira, filha. Não tem condições. Eu gosto da não tem condições. Sensatez da Carolina. E não machucou o meu coração. Eu sou uma jogadora muito consciente. Realista, sabe? né? Eu sou uma torcedora muito consciente, muito realista, gente. É sério, não tem condições. Esse time não tem condições. É bom pra balancear a quadrica, né? Isso, né? Sempre tem que rolar. Tipo assim, se entrar nos play-ins, já vai ser um grande feito, né? Quer dizer, nos play-ins é provável que vai continuar. Mas, tipo, se entrar nos playoffs, já vai ser um grande feito. Mas aí você vai para os playoffs e pega quem? O Utah Jazz, que tem simplesmente a melhor campanha da NBA. E que tem o provável defensor do ano. A parte boa é que a Carol não sai triste de um confronto como esse, porque ela adora o Utah Jazz.
Então, eu fico triste, mas a gente vai fazer o quê? Não tem, tem que ser realista, né, cara? Tipo assim, não adianta eu dizer assim, não, mas o Golden State vai pegar o Utah Jazz e vai vencer, porque tem, o Stephen Curry tá fazendo a temporada e etc e tal. Mas a gente não está falando de individualidade aqui, a gente tá falando de uma equipe. E neste momento o Utah Jazz é a equipe da NBA, sabe? Ela tem simplesmente o cara que pode ser o defensor do ano mais uma vez. Segundo a Agatha Máximo, se não for, é o maior roubo Se da não for, história. Rudy Gobert está fazendo a melhor temporada defensiva da história da NBA. Não é dos últimos 10 anos, não é dos últimos 20, é da história da NBA. Ben Simmons, você procura Ben Simmons no gráfico, ainda demora para achar a cara dele. Então, se você advoga por Ben Simmons, depois não fale comigo. Eu acho que teve não uma quero pessoa... causar intriga, mas não foi a Caroline que colocou o Ben Simmons lá como defensor? Sem comentários. Gente, só pra constar, foi a Naege, tá? Eu não tenho nada a ver com isso, não. Eu coloquei o Gobert. Eu fui engraçadinha, né? Fui clubista e botei o Smart pra não entrar nessa discussão. Entendeu? Ai, Adriane, só você. Falando nisso, falando em lado leste, onde as coisas estão mais indefinidas e tudo pode acontecer, eu vou, antes de fazer até o chamado... Porque ontem as coisas estavam diferentes. Tudo pode acontecer realmente, assim, porque ontem eu fiz a pauta e era outro time que estava na 10ª posição e já mudou. E digo mais, Boston Celtics tem 27 derrotas, New York Knicks 27 derrotas, times no play-in, Miami e Charlotte, ambos com 28 derrotas. Cara, tá? Isso aqui é emoção, O né? Atlanta Hawks tem 26. Então, se pega um calendário difícil, a Atlanta tá em quarto, hein? Se pega um calendário difícil, também pode descer. E ali mais pro final, 9ª e 10ª posição, a gente tem 4 times também. Indiana com 31, Chicago com 33, Washington com 33 e Toronto com 34. O que vai definir realmente são os últimos jogos. E, por enquanto, a gente tem o Heat e o Hornets, né? Numa posição mais confortável em termos de play-in. Acho que até a 8ª colocação tá, em tese, tranquilo. Uma diferença de 3 derrotas aí para os times, né? O Heat tá se encontrando no campeonato. O Bam Adebayo fez um game winner esses dias aí, anteontem. Incrível. Agora tem o reforço do Oladipo. E ninguém se surpreenderia se o Heat se tornasse aquele monstro que a gente viu na bolha no último ano. Não acho que vá para a final, mas pode surpreender de certa forma, né? Por outro lado, a gente tem o time do Michael Jordan, Charlotte Hornets, que perdeu o Rookie of the Year, na minha opinião, LaMelo Ball, com uma lesão na mão. Vocês acham que o Hornets pode surpreender e chegar a algum lugar? Levando em consideração que hoje, talvez cairia em 8º lugar, pegando Filadélfia. Hoje, tá. Mas hoje ele estaria... Hoje tá em 8º. Pegando o Heat. Pega o Heat, aí vamos supor que ele perde do Heat e ganha dos dois times ali pra conseguir... Pegaria os Sixers. Isso. Tá, primeiro quero dizer que essa Conferência Leste é uma loucura, entendeu? Vai ser até a última rodada. Finalmente, né? Ouviram meus chamados. Porque realmente as coisas mudam muito rápido. Por exemplo, o Celtics estava em quarto até semana agora, hoje é terça-feira, até final de semana, sábado, se eu não estou enganado, ou domingo. Aí perdeu pro Bulls, foi lá pra baixo, né? Lá pra baixo não, né? Mas enfim, caiu. Então as coisas são muito dinâmicas ali na Conferência Leste. Tirando os 3 primeiros lá, pra baixo a coisa tá rodando muito, né? E o Hornets, inclusive, estava fora do play-in, estava dentro dos playoffs, antes da contusão do LaMelo e dos problemas já rotineiros, já conhecidos de Gordon Hayward, né? Que também é um problema, coitado. De vidro, coitadinho. Mas, se perde pro Miami Heat e pega ou Bulls ou Pacers, eu colocaria meu dinheiro no Charlotte Hornets. Eu acho que é um time, apesar da ausência do LaMelo Ball, Terry Rozier tá fazendo uma temporada muito boa e com a volta de Gordon Hayward jogando ao lado dele, a coisa ali dá um caldo, entendeu? Então eu acho que, em passando Miami Heat, a segunda vaga ficaria com o Hornets. Independente de quem vai ganhar, Chicago e Indiana Pacers, eu acho que não consegue bater esse Hornets, que tá bem interessante de se assistir nessa temporada. E falando desse primeiro confronto, pelo amor de Deus, né? Jimmy Butler e Bam Adebayo. Vocês não me façam passar vergonha e garantam essa vaga ainda.
por favor, né? Não vou nem comentar isso aí. Isso era só o que me faltava. Mas de qualquer modo, esses dois, na minha opinião, vai que dá uma cagada, né? Em Miami a gente perde pro Hornets, não vai perder ou pro Bulls ou pro Pacers também. Então, pra mim, o leste... A senhora não está levando em consideração que o Westbrook e Bradley Beal estão embalados, né? Hoje o Chicago e o Washington têm o mesmo número de derrotas. E tem o Raptors ainda, que eu acho que não vai para lugar nenhum, mas em comparação com o Bulls sem o Lavine nessas semanas, porque o Lavine tá em protocolo de Covid, né? Teve contato, vai ficar, sei lá, 1-2 semanas sem poder jogar, que é o que falta para a liga acabar. Então, assim, eles perderam o melhor jogador e estão na rabeta ali com o Washington, que não lembra mais como vai perder. Engatou. Westbrook engatou. Triple-double toda noite. Ontem, inclusive, venceram novamente. E eu acho que vão pegar essa 10ª vaga aí. Eu tô bem confiante. Mas depois a gente fala de calendário. Daí, se pegam, sei lá, um Wizards e Pacers... e pega um Hornets e Wizards, daí eu acho que já fica um pouco mais interessante, entendeu? Aí eu não botaria meu dinheiro em lugar nenhum, né? Na verdade, não botaria coisa nenhuma porque não tem dinheiro pra botar. Mas eu não botaria em lugar nenhum ali. Porque eu acho que essa dobradinha aí, Russell Westbrook e Beal, agora que embalou contra um Terry Rozier e Gordon Hayward, seria inclusive uma coisa interessantíssima de se assistir, valendo vaga nos playoffs. Desculpa, Chicago Bulls, mas eu prefiro ver o Russell Westbrook disputando essa vaga aí. E, Carol, já que a outra Carol não está aqui, eu vou endereçar a você a questão Toronto Raptors. O que está acontecendo, né? Quem pode explicar? Eu acho que é a maior decepção da temporada. Eu brinquei que era o Celtics ali na última live. Mas, apesar de estar capengando e realmente ser uma decepção, não é a maior decepção. Acho que a Drica pode até concordar comigo, porque ela esperava um pouco mais desse time, né? Sim. Mas eu vi uma mudança de postura, especialmente da franquia do Raptors, com a chegada do Gary Trent Jr., né? Que é um jogador muito bom, que falou que pela primeira vez tá jogando em um time em que ele se sente necessário e bem-vindo. Então já aproveitou e fez a alfinetada. E aí tem o Pacers, né? Falando desses dois que estão num limbo inicial. É um time que faz a lição de casa, né? Arroz e feijão bem feito, um elenco jovem. Essa temporada me parece ser mais uma prévia do que tá por vir do que uma tentativa de chegar em algum lugar agora. Ainda mais com a adição de Caris LeVert e Domantas Sabonis, saudade do meu ex, fazendo de tudo, né? Então, assim, acho que o Pacers, por mais interessante que seja, não é o time pronto pra ganhar agora. O que você acha, Carol? Disso tudo que eu falei de Raptors e Pacers. Cara, fazendo aqui o papel da Carol Naege, eu acho que ela dizia exatamente isso. Toronto Raptors não vai a lugar nenhum. Acho que era isso que ela diria. O Toronto Raptors não vai a lugar nenhum. Né? É isso. Acho que é uma equipe que... Ponto final. Sim, é uma equipe que decepcionou muito, eu esperava bastante, mas assim, vem desde a temporada passada, eu acho que o Raptors vem capengando, acho que esse ano eles deram o tropeço maior aí, apesar de já estar aí na terceira semana seguida, né, de vitórias, terceira vitória consecutiva, acho assim, que o time está engrenando quando já não tem muita coisa para o que conseguir, entendeu? Acho que tem equipes que estão bem mais interessantes, como o Chicago Bulls e o Washington Wizards. Então, não acredito que essa equipe vá para muito longe. E a gente tem que lembrar que o Wizards, por exemplo, está com 5 vitórias. E é um time que, como vocês já pontuaram, o Westbrook está fazendo umas coisas que, pelo amor de Deus, nem eu que sou corneta do cara consigo falar mal dele ultimamente. O que já então, é um absurdo, né? Obrigada, viu? Obrigada. Redenção do meu homem. É muito difícil cornetar um homem que está simplesmente destruindo em quadra. É muito difícil a vida das cornetas do Russell Westbrook, né? Mas, assim, eu não acho que o Toronto Raptors vá conseguir mais que isso, sabe? Se beliscar é um negócio assim, alguma coisa divina que aconteceu. Mas eu não acho que esse projeto desse time é para agora. Eu acho que é mais para a próxima temporada. E, Agatha, eu queria só adicionar uma coisa. Vocês estavam falando do Hornets, e a gente tem que lembrar que o LaMelo Ball aí tá livre para voltar, viu? Ele já começou aí a treinar individualmente, né? Livre como se ele estivesse preso, né? Ele estava machucado, como a Agatha falou, mas aí
ele já fez ali alguns exames e começou a treinar já. Então, assim, né? Pode ser que a gente tenha LaMelo Ball nas próximos jogos aí do Hornets. Não sabemos. Eu espero que tenha, porque se Antes do esse homem... esperado, né? Pois é, se este homem entrar em quadra, vai ser simplesmente sensacional. E era um cara que, quando ele se machucou, a primeira coisa que disseram foi: ele tá fora da temporada. E aí, Sim. o cara simplesmente já está treinando sozinho. Então, assim, né? Pode ser que aconteça aí, pode ser que vejamos o LaMelo disputando play-in ou os playoffs. Pois é, e aí a gente tem os outros dois times que estão correndo por fora, antes da gente falar de calendário, né? Bulls, que na verdade ganhou e agora tá dentro, mas tá tudo aquela mistureba, né? Bulls e Washington estão com o mesmo número de vitórias e derrotas, 24 vitórias e 33 derrotas. Então, assim, não tem muito o que fazer por enquanto, não tem nem como chutar muita coisa, mas o Bulls, ele começou essa temporada menos pior do que as anteriores, né? Em comparação com todo o sofrimento que vem sendo nos últimos anos, pelo menos. Eu acho que muito disso é por conta das mudanças internas, né? Que deu uma sacudida por lá. Ah, sim, com certeza. E do seu treinador, né? Pois é, era o que eu ia falar. Logo eu, que não gostava de Billy Donovan no Thunder, sempre falei que Donovan é um excelente treinador quando a gente fala de jovens. Então, você tem ali Kobe White, tem o Patrick Williams, que chegou agora, e fez o que pra mim foi a melhor troca da trade deadline, que foi trazer o Vucevic. E ainda trouxe o reforço no Thais, que eu sei que você não gosta dele, mas também não é um pivô de se jogar fora se vem do banco. Eu gosto dele, querida. Eu não queria que tivesse ido. Então tá bom. Mas aí, o que aconteceu? Vucevic chega, Thais chega, e o time não só piorou, perdendo inclusive pro Magic, como que eu falei, perdeu o Lavine por conta do protocolo de Covid. Então as chances que já não eram muito boas devem despencar. E o que fica ruim até por conta do play-in, você tá nessa zona cinzenta de 10º, 11, e você tá tentando. Só que assim, falta 2 semanas, tem 5 jogos. Se você perde, você não pega um bom lugar no draft, nem vai pro play-in. Você entra na pior posição que você pode, que é assim, 11º. Porque você tá no meio de tudo. O que rola, sabe? Não vai a lugar nenhum mesmo. Vocês acham que o Bulls tem alguma chance, sem Lavine nessa última semana, de passar? E se sim, qual é essa chance? E me contem, que eu ainda não descobri. Cara, não acho que tenha chance, de verdade. Vendo quem tá vindo atrás, que no caso estamos falando aqui do Washington Wizards, que tá embalado. Uma baita fase do Russell e do Bradley Beal. É aquela coisa, né? Um trem sem freio, assim. E a gente sabe que o Russell Westbrook, quando embala nesse ritmo, assim, sai da frente. Eu acho que seria inteligente da parte do Chicago Bulls parar e falar: opa, não vai rolar, entendeu? Não vai rolar, eu não vou nem conseguir pegar play-in. E se por um milagre de Deus eu consigo passar para os playoffs, vai dar merda já na primeira rodada. Então pra que eu vou ficar aqui se eu não vou conseguir nem uma boa escolha de draft? Levando em consideração que eu imagino, pelo perfil do treinador e do próprio time, a intenção é que os jovens sejam, né, a base desse time, com o Vucevic agora com um pouco mais de experiência e o Lavine aí sendo, meu Deus, franchise player, Deus que me perdoe. Então, assim, mais interessante você conseguir uma escolha de draft que possa vir a fortalecer essa equipe, apesar de que já conseguiram o Edwards, que é muito bom, do que você não ir a lugar nenhum, entendeu? Apostar suas fichas numa coisa que já tá perdida, né? Porque convenhamos, né? Por mais que ele consiga essa vaga no play-in, cara, não vai passar por Miami Heat, por Hornets, enfim, não vai a lugar nenhum. Então, pra mim, seria mais inteligente apostar num futuro de construção, que é o que aparentemente está acontecendo em Chicago. Cara, eu assino embaixo. É isso, sabe? Eu assino embaixo. Eu acho que o Bulls é um time bem interessante, se tornou um time bem interessante, principalmente depois dessa trade deadline, sabe? Mas aí você acaba perdendo o seu melhor jogador em um momento crucial da liga. E aí o time tá no strike aí de 2 vitórias. Então, mesmo assim, eu não acho que é um time que vai bater, por exemplo, o Miami Heat ou o Hornets. Eu particularmente não acredito que o Bulls vai chegar muito longe, considerando play-in e playoffs, sabe? E é como o Drica bem falou, acho que é um time que vai ser bem construído para a próxima temporada, não por agora.
Lembrando que o Chicago Bulls ganhou do Boston Celtics sem Zach LaVine. Sim, obviamente. Eu gostaria de dizer só pra falar isso pra A Drica. gente tem que Não, explorar. eu É um não ponto que vou- a gente tem eu que não vou- ver, Drica. Eu É não um vou ponto cair na real. Eu não vou cair na Importante. pilha de fazer igual a Laker Nation e dar desculpinha de desfalque. Perdeu. Vida que segue, né? Perdeu, desfalques à parte, perdeu. Não fez o que tinha que fazer, perdeu. Bem feito. E bom, falando aqui do último time antes da gente entrar em calendários e estatísticas, essas coisas que vocês gostam muito de ver e ouvir, a gente tem o Wizards, né? Acho que é o time que mais tem se recuperado em comparação com o início da temporada, né? O Wizards estava em último lugar, né, ali no começo. E tá aos poucos cravando seu espaço no play-in. Agora tá na 11ª, de novo empatado com o Bulls em vitórias e derrotas. E muito se deve ao Russell Westbrook, né? Eu advogo por esse homem, eu vou continuar defendendo até o último dia de minha vida. A não ser que ele faça uma coisa muito imperdoável, né? Também não sou louca. E ele não tava 100% no começo, né? Ele vinha de uma lesão no quadril lá da bolha. Na bolha ele já foi muito criticado, apesar de ter jogado uma das melhores temporadas da carreira no Rockets. Quando ele chegou na bolha, recuperando de Covid, recuperando dessa lesão, ele foi muito criticado, mas agora encaixou, inclusive, 21 pontos, 10 rebotes e 10 assistências de média, indo para a 4ª temporada com média de triple-double, coisa que ninguém mais fez, né? Então, inclusive ontem, que foi o jogo contra o OKC, chorei, mas tudo bem, ele fez um triple-double, né? E aí ele chegou à marca do primeiro jogador na história que fez múltiplos, mais de um triple-double contra todos os times da NBA. Só isso, tranquilo. E eu acho que uma adição que mudou realmente, virou a chavinha do Wizards, foi o Gafford, que é um pivô que eu já gostava, chegou no Wizards como quem não quer nada, e ele tá fazendo um trabalho de pick and roll muito legal com o Westbrook. Ele é um jogador que ataca o aro, ele dá muito toco, e pra mim é uma das melhores trocas da trade deadline, especialmente por ter sido tão ali escondida, sabe? Ninguém ligou muito, até porque tava rolando o Vucevic, tava rolando o Aaron Gordon. E aí fica a pergunta, até onde Bradley Beal e Russell Westbrook podem chegar, levando em consideração uma 10ª vaguinha ali no play-in? Vocês acham que eles podem ir pro playoff? Tirar o Hornets, tirar, não sei, Miami? Pode ser que o Knicks caia ali, pode ser que o Boston caia ali, pode ser que o Atlanta caia ali, tem muita coisa pra acontecer. Cara, é que assim, ó, eu acho que tudo depende, sabe? Eu realmente acho que esse Washington Wizards embalado com o time não me dá confiança. O time como um todo. A minha confiança é nos dois. Ponto final. Mas eu sei do que os dois são capazes de fazer juntos, né? Acho que todo mundo sabe, né? O Bradley Beal, coitado, faz 60 pontos por jogo, fazia, né? 60 pontos por jogo na temporada passada e morria na praia. Mas agora tem o Russell Westbrook do lado dele que vai mais uns 30, então tá massa. Mas não é um time confiável pra mim. Se pega um Charlotte Hornets com Gordon Hayward, Terry Rozier e possivelmente, né, talvez, quem sabe, oremos, LaMelo Ball, acho que não passa. Se tiver esses três, bem, eu acho que não passa do Charlotte Hornets, que pra mim é um time mais coeso do que esse Washington Wizards, apesar dessa embalada deles. Eu sinto mais confiança, porque é um time que tem mais, tem mostrado, na minha visão, mais opções de levar esse time, mais opções de distribuir a pontuação, de ter mais volume de jogo do que só os dois ali no Wizards. Agora, se pega um Hornets meio capenga, sem o LaMelo, com o Hayward, sabe Deus como, aí eu acho que fica mais interessante e pode acontecer de chegar aos playoffs. Mas se o Hornets estiver com os três bem, eu acho que não passa. Drica traduziu, eu deixei você falar, porque eu sabia que você ia falar exatamente o que eu pensei, sabe? Porque assim, eu não acho que... Estamos concordando muito hoje, né, Caroline? Que coisa. Mas geralmente eu concordo com você, querida. Calma, já vou falar de Boston Celtics. Não, mas quem gosta aí de falar o contrário e de ser contra você... Agatha, né? É a Agatha, a Caroline Naes. Geralmente eu concordo com as coisas que você tem a dizer, Adriele. Eu e a Adriele já estamos em paz há 1 ano quase. Mais de 1 ano, a gente... Foi só um começo turbulento, né, Agatha?
Tá, mas assim, eu acho exatamente isso. Eu particularmente acho que o Wizards tá numa crescente muito boa mesmo. Mas é meio que uma crescente tardia, né? A equipe ela meio que começou a crescer num momento muito tardio e decisivo da liga. E eu acredito, por exemplo, que se bate de frente com o Miami Heat, se bate de frente com o Hornets, não vai ter tantos, não será tão bem sucedido, sabe? Porque você vê que são duas equipes que vêm há mais tempo trabalhando nisso. Então eu acho que o Wizards entrando no play-in, eu não consigo vê-los avançando para os playoffs. Eu vou ser bem sucinta, tá, Agatha? Desculpa aí por machucar o seu coração. Eu sei que você gosta muito do Wizards, principalmente pelo Westbrook. Mas é isso, né? Verdades demais, verdades doloridas demais que precisam serem ouvidas. Ela não gosta do Wizards, né? Ela gosta do Russell Westbrook. Olha, sabia que eu tô vendo? Talvez o Wizards Com outros olhos. seja o time que eu mais assisti jogo essa temporada. Porque eu gosto disso. Por que será? Eu gosto. Fato Westbrook. Acostumei com sofrimento. Como é aquela doença lá? Que você se apaixona pela pessoa que te rapta. Isso! Síndrome de Estocolmo causada por Russell Westbrook. Sou eu. Mas vamos de calendário. Fala primeiro do calendário do Hawks, que tá com 26 derrotas, né? Tá em quarto lugar, mas é aquilo. Perdeu 2, cai pro play-in. Então é uma loucura. O Hawks tem Orlando pela frente, coisa que não deve ser tão difícil. Knicks, que é o próximo da lista. Heat, Bucks, Pistons e 2 jogos com o Sixers. Então, assim, é um calendário complicado, né? Calendário complicado para Trae Young, mas é um time que tá jogando bem, né? Capelá tá fazendo um excelente jogo ali no poste. John Collins, o Gallinari, não sem saudades, porque ele foi um otário quando ele saiu. DeAndre Hunter, tem um time legalzinho, assim, não acho que vai muito longe, mas pega um calendário difícil. Eu acho complicado eles terminarem em quarto lugar aí, o que abre possibilidades para Boston Celtics fazer a lição de casa e se redimir, porque tem pela frente 2 jogos difíceis e depois outros mais tranquilos. Tem Phoenix Suns, Brooklyn Nets, depois tem Charlotte, OKC, Charlotte e Spurs. Então a obrigação é ganhar os últimos 4, pelo menos, né? Drica, comente sobre os dois e o que você acha? Você acha que troca aí a posição? Boston vai para quarto e Atlanta desce um pouquinho? Eu acho. Assim, sério, tirando o clubismo de lado. Ontem, por exemplo, eu critico muito a Laker Nation, né? Porque arrumo desculpa pra tudo, mas é óbvio, né? Que aquele jogo contra o Celtics seria completamente diferente se tivéssemos LeBron James e Anthony Davis. A mesma coisa ontem se a gente tivesse Kemba Walker e Marcus Smart, né? Ter 2 armadores de fora prejudica consideravelmente sua equipe, né? Já não tem playmaker, ainda a gente tá sem os 2 armadores, né? Fica complicado. Mas eu acho que o Tatum e o Brown vem num ritmo assim. As últimas 2 semanas do Tatum foram absurdas. Inclusive garantiu a minha vantagem no Fantasy, graças a Deus. Então, eu acho que os 2 principalmente colocaram aí, aumentaram a marcha, aceleraram na hora certa. Então, acho sim que a gente ainda consegue esse quarto lugar. Porém, esses 2 próximos jogos não. Assim, sendo bem honesta, não acho que o Celtics vai ganhar os 2 próximos jogos, porque a gente não sabe se vai ter ainda, né, a volta aí tanto do Time Lord, inclusive, Time Lord, Marcus Smart e Kemba Walker. O Jaylen Brown saiu ontem sentindo o ombro, então tem que ver até que ponto isso vai ser prejudicial para ele. E é um Suns que tá em segundo lugar na Conferência Leste e um Nets que é favoritíssimo, não sei como é que tá, na verdade, não olhei ainda a possibilidade de os 3 jogarem na sexta-feira. Mas se beliscar aí uma vitória entre os 2, também não vou achar ruim. Com um dos 2 times. O Duran acho que tá machucado, né? Entrou, ficou 4 minutos e acho que machucou de novo. Acho que não deve jogar essa semana. Eu recebi uma notificação, mas enquanto a gente tá gravando aqui, eu nem olhei sobre os 3 ali, mas eu ainda não olhei. Mas, assim, com os 2 times completos, é um jogo muito bacana de se assistir, né? O último embate entre os 2, Kyrie Irving deu uma de Stephen Curry, né? Desgraçado, acabou com o jogo. Mas eu acho que sim, que o Celtic está embalando na hora certa para conseguir esse quarto lugar. Não acho que, cara, as pessoas que cogitaram a possibilidade do Celtics ir para o play-in, porque teve aquela fase tenebrosa ali logo depois do All-Star Game, me parece um pouco
fatalista demais, sabe? É um time bom, apesar de todos os problemas de consistência de banco que eu ressalto desde o ano passado, que esse é o principal problema do Celtics. Não tem banco para isso, né? A gente viu no jogo contra o Lakers, quando saiu os titulares, a cagada que deu e todo mundo teve que voltar, né? Todo mundo já com os tênis retirados tiveram que voltar para dentro de quadra. Eu ficaria muito puta se fosse o Tatum e o Brown, mas tudo bem. Mas eu acho que com os 5, 6 saudáveis, né? Brown, Tatum, Kemba, Smart, Time Lord e Peyton Pritchard, e também agora com o Evan Fournier, que tá vindo muito bem, mas também tá fora por causa do protocolo de Covid, eu acho que as coisas tendem a melhorar e a gente conseguir esse quarto lugar. Mas é tudo muito tendência, né? O leste esse ano tá meio selvagem, né, gente? Não dá pra dizer muito. Você viu como é legal ter uma conferência boa, Drica? Ah, querida, primeiro que eu já disse que não me vem com essa patifaria aí que a conferência não é boa, né? Segundo, odiei. Eu prefiro quando meu time tá lá em segundo e terceiro, sem problema nenhum. E, Carol, a minha aposta é outra. A minha aposta de quarto lugar é New York Knicks, até pelo calendário. A gente tá falando do Celtics tendo dois jogos com provável derrota. Eu vou falar provável derrota porque eles estão acima no calendário, né? Acima do calendário não, acima da classificação. Assim, sendo honestas, né, gente? Assim, sério, tirando o clubismo de lado, o Suns é um time muito mais consistente do que o Celtics. Tem uma rotação muito melhor, né? Porque quando começa a rotação do Celtics é um Deus nos acuda. E o Nets tem um poder ofensivo ridículo. Se a gente não tiver num dia muito inspirado de Marcus Smart e Jaylen Brown, fodeu. Desculpa o palavrão. Então, assim, realmente são prováveis derrotas, né? Vamos trabalhar dentro da realidade. Pois é, mas quem tá correndo aí por fora que a gente nunca imaginaria é New York Knicks, né? Mandar, inclusive, um beijo para Robbie Porto, que nunca esteve tão feliz, né, dos últimos 10 anos, eu diria, não sei. Mas o Knicks, por que eu falo isso? Porque vamos supor essas duas derrotas do Celtics, o Celtics vai para 29. 29 cai para a 8ª colocação. E sim, levando em consideração que os outros times ganhem, né? Mas o Knicks, ele tem um calendário de certa forma mais tranquilo, porque ele joga contra o Hawks em casa, tá jogando hoje contra o Charlotte, que ainda não tem o Lamelo, então deve ganhar. Joga contra o Hawks em casa, joga contra o Raptors em casa, joga contra o Suns em casa e contra o Chicago em casa. Então a única provável derrota... Exatamente. Então a última provável derrota é contra o Suns. Mas aí perderia 1 e ganharia 3. Ganharia 4, perdão. Lembrando que eles estão embalados. Eles estão ganhando faz 6 jogos. Eles ganharam do Dallas, eles ganharam 2 vezes do Pelicans, ganharam do Lakers. Tá? Então assim... é um time que é bom pra ficar de olho e eu apostaria, inclusive não só por achar que vai, mas por também querer. Ter Knicks de novo nos playoffs com mando de quadra, Madison Square Garden, já vai poder ter torcedor, porque agora os Estados Unidos pode vacinar todo mundo. Não tem nem restrição de idade, mas vai ser muito bonito. Então, Carol, você acha que o Knicks pega essa quarta ou fica com o Boston? Contrariando a minha amiga Adriele. Agora tu vai me contrariar, né, pilantra? Agora que não era pra contrariar, tu vai me contrariar. Vai. Ouvintes, cortem essa parte, porque depois eu vou precisar pra jogar na cara das duas. Ah, certo, mas eu acho que sim, o Knicks vai pegar essa quarta colocação, né? Porque é uma equipe que vem surpreendendo desde o início da temporada. A real é essa, né? Tipo assim, ninguém acreditava que o Knicks iria se tornar essa potência que é hoje, né? Tipo assim, gente, quando eu falo potência é dentro da temporada, certo? Que é uma equipe que tá de fato surpreendendo. E aí você tem o Julius Randle, que tá fazendo, assim, partidas incríveis. MIP, né? MIP do ano. Ele resolveu não brincar em serviço. Então, assim, o New York Knicks vem fazendo uma temporada bem interessante. Tem o Julius Randle que vem jogando, assim, muita coisa. É um time que tá muito conciso, muito coerente, tá muito interessante ver jogar, sabe? Então, assim, é um time que tá surpreendendo e tá com um calendário muito mais interessante do que o do Celtics, por exemplo. Então, eu acho que sim, a quarta colocação pode ser do New York Knicks, assim como a Agatha, também estou torcendo para isso. Acho que os torcedores do Knicks merecem isso. Garota, fique quieta. Acho que os torcedores do Knicks merecem isso, certo? Porque, enfim, por todos esses motivos que a gente já elencou aqui. E outra, Drica,
Se o Boston Celtics não quisesse ficar em quarto, teria sido um pouquinho mais coerente, viu, essa temporada. Sinceramente. Querida, querer a gente quer, né? Não funciona dessa maneira, entendeu? Querer, eu queria estar em primeiro. E existem grandes funciona possibilidades de que o Celtics termine em quinto e o Knicks em quarto, e a gente tenha um Boston Celtics e New York Knicks, que são cidades muito próximas, então assim, o negócio pegar fogo. Eu não mereço isso, não mereço ter que aturar Rob Porto se der merda, entendeu? Não mereço. Gente, só uma coisa sobre o Brooklyn Nets. Harden tá fora. Aparentemente teve. Acho que foi a notificação que você recebeu aí, Drica. Então leia pra mim. Ele machucou, né? Machucou, já tava voltando, né? Só que não vai conseguir voltar porque machucou de novo. Então, assim, Harden tá fora por mais algumas semanas aí. Eles estão aí já no management de jogador, sim. até porque a NBA tava dando multa, deu multa no Raptors. Então eles já tá machucado, segura mais, né? Playoff tá chegando, um calendário muito apertado, que eu estou também reclamando disso já faz tempo. Um calendário que tá meio homicida, assim, com os jogadores, né? Sim. Mas vamos falar dos times que estão no play-in. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Diga. Do Knicks, né? Esse recado é pra Paola, né? Quem é o MIP da temporada, Agatha? Julius Randle. Quer números? Te dou números. Carol, calma. Carol, quem é o MIP da temporada, Carol? Se não for o Julius Randle, será o... Gente do céu, esqueci. O Jordan Clarkson. Se não for o Julius Randle... Não, Jordan Clarkson não. Jordan Clarkson, ele é para sexto homem. Isso. Mas eu acho que ele pode chegar a concorrer aí, mas assim, pode ser qualquer pessoa. Julius Randle, né? Yes. Traga números, Agatha, só para ficar mais evidente aqui. O homem tá aprendendo a brincar de Russell Westbrook. 23 pontos, 10 rebotes e 6 assistências. É um jogador que se reinventou, né? Muito. Depois de sair do Lakers. É responsável, assim, por 50%, ouso dizer, dessa temporada do Knicks, né? Porque não é só esse impacto de estatísticas, né? Mas o que ele faz também no time, né? Pois é, um time que diferente do Boston Celtics, tem um general manager aceitável, no mínimo. Danny Ainge, eu te amo pelo seu passado, mas eu não te amo pelo seu presente. Ruim, fraco. Mas o Knicks vem fazendo um bom trabalho. Draftou o Quickley, que é um excelente rookie. Trouxe o Nerlens Noel lá de OKC, que é um pivô incrível também, jovem. Tá montando um time jovem. Tem o RJ Barrett também, que é importante falar, né? Uma galera muito interessante. Trouxe o Derrick Rose para fazer aquele papel de sexto homem. E assim, tem um cap muito grande para trazer jogadores bons na próxima free agency. Então, é um time que também tá pensando no futuro, mas que já deu um passo maior do que a perna agora nessa temporada. Em termos de play-in, programação. Eu acho que o Heat tem uma programação muito fácil. Vai pegar Spurs, Hawks, Bulls e Spurs de novo. Então, assim, é fazer a lição de casa, se garantir, quem sabe até sair do play-in, entrar direto nos playoffs, né? Hornets pega Chicago e Cleveland, depois Boston, Bucks e Boston. Uma sequência complicada aí pro Hornets, que ainda não recebeu o Lamelo de volta, né? Free Lamelo, por favor. O Pacers pega o OKC, Pistons, Magic, Trail Blazers e Brooklyn Nets. Então é provável que o final decida o destino do Pacers. Chicago, coitado de Chicago. Chicago pega o Cavaliers, até aí ok. Hornets num confronto direto. 2 jogos com Miami, um jogo com Knicks e um jogo com Bucks. Pra mim, Chicago já era, coitados. Não vai ter muito como. Sem o Lavine e essa sequência, não vai rolar. Pois é, o Wizards vai pegar quarta-feira amanhã o Brinquedinho Assassino, pega Warriors, OKC de novo, não sei pra que fazer isso com o meu coração. Cavaliers, Spurs, um Lakers que não deve estar completo ainda e um Cavaliers. Então, em termos de competição com Bulls, tá num calendário mais tranquilo. E para finalizar, para a tristeza de Carol Naege, o Raptors pega Brooklyn Nets, New York Knicks, Cavs, Brooklyn Nets de novo e Denver Nuggets. Acho que acabou a temporada do Raptors, né? Não acabou faz tempo, na verdade, né? Só deu um respiro mesmo pra torcida achar que ia a algum lugar. Pois é, e eu separei aqui a porcentagem dos times
de irem para esses jogos de play-in, né? São os participantes mais prováveis em cada conferência, por meio de algumas projeções, levando em consideração as lesões do time, a força desse cronograma e o impacto na quadra de cada roster, tá? Então vamos lá. Se a gente olha ali no Oeste, o jogo 1, sétimo contra o oitavo, a maior probabilidade de ir para esse jogo é o Warriors, com 58%, o Mavs com 50% e o Trail Blazers com 45%. Depois vem o Grizzlies com 38%. Provavelmente fará o jogo 2, que é o nono contra o 10º. Spurs com 56%, Grizzlies com 54%, Pelicans com 38%, Golden State Warriors com 35%. Oeste, provável jogo 1, sétimo contra o oitavo. Knicks, 58%, Hornets, 48%, Pacers, 34%, Atlanta, 29%. Provável jogo 2 do leste, nono contra décimo, Pacers, 55%, Raptors, 48%, Wizards, 34%, Knicks, 22%, Bulls, 17%. Então o Bulls, coitado, nem aparece direito. Por enquanto é isso. Inclusive, eu vou subir esse episódio hoje, porque eu acho importante que a gente já poste hoje, porque se a gente esperar amanhã, a gente pode ter falado nada com nada, entendeu? Assim, é importante. Acho que foi um episódio legal, né, pra gente situar um pouquinho desse play-in. Vocês têm mais alguma consideração final, a fazer algum recado? Aproveitem este momento. Só gostaria de lembrar que quinta-feira tem área das minas e nossa querida Drica Evarini estará lá no canal do Área Restritiva, né? Uma convidada muito bacana, inclusive. Isso, simpaticíssima. Exatamente. Então esperamos vocês lá na quinta-feira, né? Dia 22, é isso? Dia 22. Lá no YouTube do Área Restritiva. E se você ouviu esse episódio depois do dia 22, não tem problema não, porque a live estará disponível no canal do YouTube do Área Restritiva e futuramente subirá na plataforma do nosso podcast. Então, assim, você não vai ter como perder. Toda quinta-feira tem também, né? Toda quinta-feira tem. Então, não tem problema se você perdeu essa quinta, você consegue ver na próxima. Mas aproveito que a Drica faz raras aparições. Então é importante assistir. Faz muito tempo que eu não faço o Área das Minas com você, viu, Adriele? Está aqui gravada a cobrança. A última vez que eu apareci, realmente você não estava, é verdade. Ou foi a última? Pois é. E, Carol, você esqueceu de uma coisa muito importante? Que deu a louca no NBA das Minas essa semana, né? Falamos, vamos gravar 2 episódios. Então, quinta ou sexta-feira, aí fica um miacha que eu já não sei mais o que fazer. Sai mais um episódio muito importante, um episódio que a gente queria fazer de todos os jeitos. E vai sair. É isso. Mais alguma coisa? Nada, só quero dizer, reiterar aqui que ouvintes, cortem a parte que elas jogaram meu time no play-in, porque eu vou utilizar isso futuramente. É só isso mesmo, tá, querida? Eu acho que a parte mais interessante torçam por mim, mais uma coisa. Se o Boston Celtics for de fato pro play-in, eu acho que é isso, galera. Existe essa possibilidade e a gente existe também a possibilidade de tudo que a gente falou aqui sobre o Celtics em real. Quero só perguntar, vocês querem me ver morta antes de a gente lançar todas as possibilidades que a gente tem que lançar esse ano? Porque eu não tenho coração, o Jack já maltrata o suficiente, tá? Não vamos estender isso pro Celtics também. Eu gostaria de pedir a torcida de todos os nossos ouvintes para o meu fantasy. Porque contrariando todas as probabilidades estatísticas e tudo que vocês podem imaginar, eu tô na semifinal desse rolê, não sei como, graças a Jason Tatum, porque né, meu time é basicamente o Boston Celtics, mas estou lá e estou indo muito bem, inclusive, na semifinal. Então, torçam por mim. Era só isso. O mais próximo que o time da Drica vai chegar é no Fantasy, gente. Obrigada por isso, Carol. Eu não sei como. Não era nem pra ter aí no Fantasy, né, gente? Convenhamos, mas tudo bem. Azar de quem vacilou aí no meu caminho. É isso, meninas. Muito obrigada por estarem aqui hoje. Boa noite. Eu vou ver o Wizards ganhar. E é isso, né?
eu vou pra live, né, com o Gabriel Veronese. É castigo isso, não é participação. Castigo dividir uma live com o Gabriel Veronese e com o Marcílio um dia depois do Bulls vencer o Celtics. Onde eu estava com a cabeça, meu Deus. Nossa, eu vou assistir. Incrível, amei. Boa noite, gente. Beijo. Boa noite. Tchau.